o que que vem ser a culpa? O que que é a culpa? Como a gente pode compreender essa situação que ocorre com a gente, né? Bom, eu acho que culpa todos nós temos um pouco, mas nós precisamos, sem dúvida nenhuma, auto-perdoar-nos. E ainda que a gente não encontre motivo para culpas nesta reencarnação, que eu duvido, né? A gente traz muito de culpa de outras encarnações que a gente não sabe, mas elas estão dentro do nosso inconsciente. Por exemplo, a gente sabe hoje que quando a gente reencarna, todas as marcas que vivemos, elas estão no perispírito, aquelas que não foram expurgadas. Então, culpas também estão com a gente. É claro que a gente não se lembra disso, porque essas culpas elas também estão diretamente ligadas a pessoas que estão à nossa volta. Por que é que a gente vem e forma uma família? Porque precisamos, né? Por que é que a gente está vendo tanta separação? Porque os casamentos são de prova, né? São por necessidade e são exatamente pelas imperfeições. Então, o problema de antes, ele precisa vir junto agora, mas chega um ponto que não dá, então a gente separa. Primeiro, também, aí nós temos que ver que a mulher não é mais o espírito, né, o que era antigamente, que estava ali sujeita à ordem, né, e até dependente do homem, do espírito. Em termos de desenvolvimento espiritual, ela desenvolvia aquilo que o marido deixasse desenvolver. Eu conheci, por exemplo, uma senhora que o marido só deixava ir no centro uma vez por semana. Só deixava ir uma vez por semana. Hoje você não vai encontrar a mulher, porque, não, eu quero ir no centro, ela vai. Mas, então, a questão do desenvolvimento espiritual, ela estava diretamente ligada à vida dentro da comunidade em que ela vivia, ou dentro da família em que ela vivia. Então, nós trazemos essas culpas uns com os outros, e que às vezes a gente não sabe e a gente precisa expurgá-las. Agora, por incrível que possa parecer, quando se faz uma terapia de vidas passadas, essas culpas aparecem. Normalmente, se for um trabalho sério, essas culpas vão aparecer. E se elas estão te causando algum mal, porque normalmente causam, porque nós sabemos hoje que temos espíritos que nos envolvem, né? Aliás, acho que é a questão 459 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se nós somos muitas vezes induzidos pelos espíritos, né? Os espíritos dizem bem mais do que imaginais. Na realidade, quase sempre sois orientados pelos espíritos. O grande problema é que nem sempre são espíritos protetores. Sim. Às vezes são espíritos que querem o nosso mal, são espíritos obsessores. Mas isso também só acontece porque a gente se lembra dos espíritos obsessores, a gente se lembra as vibrações que nós temos no dia a dia que trazem esses espíritos, e não esquecendo que cada um de nós tem um anjo da guarda. Cada um de nós tem um espírito protetor e a gente raramente se lembra dele. Vivemos a nossa vida, julgamos, condenamos, etc. E isso só traz coisa negativa. Aliás, eu vou te dizer mais uma coisa. Haverá hoje milhões de pessoas a essa hora ligadas em programas de televisão que só mostram violência, polícia, crime, sangue, morte, vingança, prisão, etc. Porque, por incrível que possa parecer, parece que as pessoas gostam disso, né? Porque dá audiência, né? Dá audiência porque as pessoas dão audiência, porque isso expõe os sentimentos delas, e normalmente expõe sempre a parte negativa dos sentimentos delas. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.